Bem-vindos a esse episódio do podcast Rebeca na Real. Estou muito feliz de receber aqui hoje a Andressa. Andressa, bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado meu convite. Obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui, Rebeca. Gente, a Andressa, eu vou apresentar ela, mas aqui depois eu vou passar o bastão da palavra. A Andressa é fundadora da Turning, com mais de 3 mil alunos, aprovação em 25 países. E ela está aqui para compartilhar um pouco da trajetória dela, da vida dela. Já acompanho a Andressa faz um tempo aí no Instagram. Além da parte de empresária dela, a vida dela inspira bastante, a trajetória dela inspira bastante. Então, esse é um lugar para ela compartilhar isso também. Andressa, se apresenta, dá aí um breve resumo do seu background, depois a gente começa aí o papo. Bem, Rebeca, muito obrigada, então, pelo convite. É um prazer estar aqui. E eu gosto muito do jeito que você apresentou a Andressa, né? Que é uma das fundadoras da Turning, porque é sinal que o negócio deu certo, né? O meu sonho sempre foi empreender. Eu tinha 2 grandes sonhos na minha vida: empreender e morar na Europa. E eu consegui unir os dois, né? Consegui morar na Europa e tornar a minha empresa, né, o principal produto, falar sobre morar fora, mentoria, carreira internacional e oportunidades em geral para brasileiros que não têm cidadania europeia ou quem tem e não sabe o que fazer com isso, né? Terem uma vida melhor aqui na Europa, que você também está aqui, né? Tô aqui, inclusive graças ao seu trabalho, né? Gente, para quem não conhece, eu sigo a Andressa desde 2020, que foi ali quando a gente estava na pandemia, né, Andressa? Não sei se você começou esse trabalho antes ou depois, você lembra? Foi durante a pandemia. Durante a pandemia muita coisa aconteceu, né? Mas eu lembro que eu estava na casa dos meus pais em Santa Catarina, na época que eles moravam lá, eu morava em São Paulo já. E aí eu fui pra casa deles e eu falava assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa nova da vida, né? E já queria morar fora. Na época de faculdade, eu já era formada nessa época, mas na época de faculdade eu tinha entrado em contato com aquelas 1000 agências de intercâmbio pra Irlanda, sabe? Que você paga a sua vida inteira e não aprende inglês, coisa nenhuma, né? Mas eu já tinha um bom inglês naquela época e eu queria sair. E eu lembro que eu encontrei o seu Instagram naquela época ainda nomeado Projeto Morar Fora, né? Quando tava indo o desafio do idioma. E eu falei assim, vou aprender espanhol agora. Sim, é pupila antiga, então, né? Pupila antiguíssima. Para quem não sabe, a gente chama os nossos alunos de pupilos e pupilas. Isso vem lá dessa época, então, né? Quando eu comecei esse trabalho. E falando um pouco sobre a minha história, né? Já me apresentando um pouco aqui, eu nunca fui, além de eu ter esse sonho de morar na Europa, eu nunca fui uma aluna exemplar, aluna das melhores notas e tudo mais. E na minha época, né, o pessoal vinha muito para a Europa através do Ciências Sem Fronteiras, que bombou ali. Sim. Você lembra? 2012, lembro. 2013, muita gente veio para a Europa através do Ciências Sem Fronteiras, mas eles faziam toda uma análise curricular, né, para escolher os candidatos que viriam. Além de ter que ter já o idioma bem desenvolvido, que não era o meu caso. Então, gerava muita frustração, do tipo, putz, eu tô aqui, né, não tenho grana para ir, a única oportunidade que eu teria de ir gratuitamente, neste momento, eu precisaria ser uma boa aluna e já ter um certo nível de inglês, e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, acabou que na época, eu consegui... Nessa época do Ciências Sem Fronteiras, eu fiz o meu Ciências com Fronteiras, né? Eu consegui vir para a Europa através de estudo de inglês na Inglaterra, porque na época era muito mais fácil, mais barato, não era tão popular. Uma passagem de avião era muito mais barato. A Libra era menos de R$4, eu acho que 3 Nossa, que bons tempos. Era um verdadeiro sonho, né? Assim, a época. E, como eu disse, não era muito popular, só existia uma única agência, né, que vendia intercâmbios. Então, eu consegui
juntar um dinheiro do estágio, porque eu sempre trabalhei desde o primeiro ano de faculdade, juntei uma grana e tive essa experiência de 6 meses aqui na Europa. Quando eu voltei para o Brasil, foi frustrante, né? Eu falo que o erro do brasileiro sempre é vir para cá e ver o que é bom, porque depois que você vê, não dá para desver, né? Você vem, faz uma viagem e fala, cara, as coisas todas lá funcionam, o transporte é bom, tem muito instinto de liberdade aqui na Europa, né? Não tem tanta cobrança de status, depois a gente entra mais nesse ponto. E eu me senti muito livre, né? Um dos meus lemas é a liberdade, algo que no Brasil eu não conseguia encontrar. Sim. Então, eu voltei para o Brasil e de 2014 até 2019 se passaram 6 anos e eu não sabia como que eu ia fazer para voltar a morar na Europa. Então, foi um sentimento de frustração e eu comecei a trabalhar muito, que eu pensei, bom, eu preciso fazer dinheiro, porque só pessoas ricas é que conseguem morar na Europa. Para mim, era uma coisa assim, pessoas ricas ou com cidadania europeia. Que na época, só os meus amigos que tinham cidadania europeia tinham conseguido. E eu não tinha a cidadania europeia, né? Então, fiquei lá, correndo ao redor do rabo, né? Tentando buscar a forma que ia me trazer essa oportunidade. Até que em 2019, eu encontrei uma forma de vir para a Europa, através de um programa de estágio remunerado, mesmo já sendo formada. E era algo, assim, muito novo, não existia nenhum vídeo no YouTube, não existia nenhum blog, o Instagram, mal servia só para fazer foto de comida, né? Então, não tinham muitas informações e eu consegui informação com um amigo de um amigo que uma vez tinha feito, fui atrás, apliquei para esse programa de estágio, mesmo depois de já estar ali 3, 4 anos formada, fui aprovada e foi quando eu fui para a Hungria, para uma experiência de 1 ano. Quando eu cheguei lá, eu vi que eu não era a única, que tinham muitos outros brasileiros lá. Não só na experiência de 1 ano, mas morando lá, depois dessa experiência de terem sido efetivados na empresa ou mudado de trabalho. E eu falei, caramba, tem muita oportunidade aqui. E eu comecei a entender mais sobre qual era o perfil desses brasileiros, a formação deles, como que eles fizeram para ir. Comecei a pesquisar muito sobre esse tema. E foi quando eu pensei, cara, eu acho que está aí uma oportunidade, né? De eu começar a falar para as pessoas sobre isso de forma mais ampla. Eu preciso espalhar essa mensagem. Eu tinha um dragãozinho aqui no meu ouvido. Espalha a mensagem, porque você foi para ir através disso, porque você teve sorte de chegar nessa informação, e as pessoas que não têm sorte. Né? Então, foi assim que nasceu a ideia de eu começar a falar sobre isso, né? Nossa, que incrível. Enquanto você ia falando, eu lembrando de várias coisas, porque quando eu comecei a acompanhar você estava na Hungria, inclusive. E esse negócio da liberdade é estranho e incrível demais, porque, por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu tava no Porto, né? Ali quando eu cheguei. E eu tava bem na região central do Porto, assim, e eu lembro que eu saía pra gravar stories, né, com o celular, e eu ficava, tipo assim, meu Deus, se alguém vier aqui perto, né, tipo, se alguém chegar perto de mim. E eu tava em São Paulo antes, né, que é uma cidade aí bem, que você fica muito exposta, né, enquanto mulher, assim, essa questão de segurança. E eu sempre lembrava de você, falar assim, ó, essa liberdade que a Andressa fala tanto ali nos stories dela e tudo, a gente para de se preocupar, né, a gente para de andar com essa guarda levantada o tempo todo. E demora um tempo para você se acostumar depois que você chega, né? Tem coisas que eu já moro aqui há 4 anos e eu nunca me acostumei. Por exemplo, quando eu morava na Irlanda, hoje eu tô na França, né? Então, assim, nesses 4 anos muita coisa aconteceu. Na Hungria, eu me mudei para a Alemanha para trabalhar. Depois eu fui para a Irlanda, que foi quando eu casei. Casou, né? Eu lembro disso também. Casou na Dinamarca, né? Estamos na Dinamarca e agora eu tô na França. Então, são 4 países em 4 anos que eu morei, né? Que eu tive muitos. Então, isso também agrega muito dentro das experiências que a gente traz para dentro da empresa, né? Mas, por exemplo, na Irlanda, eu morei numa cidade muito pequena chamada Galway.
Essa cidade é extremamente segura, né? A Irlanda é muito segura, mas quanto menor a cidade, mais aumenta os níveis de segurança. Sim. E o prédio que eu morava, a porta dele nunca foi fechada, trancada. Era só você empurrar e abrir. E eu morava no centro da cidade. E aí, quando eu subi as escadas, o meu apartamento era no primeiro andar, o primeiro apartamento. Então eu ficava pensando, gente, se alguém um dia entrar aqui para assaltar, eu sou a primeira vítima, né? A primeira porta. E dentro do apartamento, não tinha tranca, sabe? Que nem no Brasil. Que coisa, né? Tranca embaixo, passa a chave. Então era uma fechadurinha muito vagabunda ali, que de qualquer jeito que você mexesse, eu acho que ela abria. E eu fiquei lá quase 2 anos, com medo, receio, né? De alguém um dia invadir o apartamento. Isso nunca aconteceu. Teve uma vez que a gente foi viajar e eu fiz compra, pedi, acho que era uma caixa da Zara, né? E entregaram e deixaram a caixa na porta do meu apartamento, sabendo que qualquer um poderia acessar o prédio e a caixa estava lá. Então, é uma percepção de liberdade, de segurança, que para nós não dá nem para entender. Não dá. Nunca imaginaria isso e eu continuo sem acreditar, né? Não, é incrível, assim, é realmente outro nível, parece que você acessa uma realidade paralela. 2 coisas para comentar sobre isso, porque eu falo com a minha mãe, né, ali pelo WhatsApp e tal, e eu mostro para ela, por exemplo, que eu tô indo sozinha nos lugares, né, que eu tô passeando, e a pergunta sempre é, e não é perigoso? E não é perigoso? Né? Então, tipo assim, isso tá muito incutido na mentalidade do brasileiro, assim, né, do perigo iminente, assim, dessa ameaça à nossa segurança. E uma outra coisa que eu vi que me deixou, assim, me deu um quentinho no coração, assim, de imaginar que eu escolhi esse lugar pro meu futuro, né? Eu passei, eu tô namorando aqui, eu fui com meu namorado pra Suíça por um final de semana pra gente visitar uns amigos. E a mobilidade aqui também é incrível, né? Tipo, 2 horas o voo tô na Suíça. E aí a gente viu uma criancinha, assim, com patinete rosinha de plástico na rua. Os responsáveis não estavam, tipo assim, em nenhum lugar perto pra você enxergar eles. E a criancinha andando na rua com patinete, assim, pra deixar uma carta, numa carta correio, assim. E ela não tinha 6 anos. Ela devia ter uns 4 a 5, assim, sabe? Eu falei assim, meu Deus. Tipo assim, né? Olha isso. É uma loucura, né? Muito, tipo, eu fiquei assim, de olho aberto. Acho que eu não consegui nem disfarçar, assim, perto das pessoas, o quanto que eu tava, tipo, ai meu Deus, surpresa com isso aqui, sabe? Eu lembro na Alemanha, eu conversava muito com meus colegas de trabalho e eles tinham filhos criança, né? Até o meu chefe tinha 2 meninas pequenas e eles comentavam que a partir dos 7 anos eles iam sozinhos para o colégio. Pegar ônibus e ir, né? Tudo. Então, isso traz, lógico, é muito seguro, se não fosse, eles não deixariam, né? E, ao mesmo tempo, diz muito sobre o povo daqui, né? Que é um povo muito livre, desprendido dos pais, desapegados, né? Saem de casa cedo. Então, isso vem muito dessa liberdade que eu acho que eles experimentam desde muito cedo, né? Bom, indo para essa parte, né? Eu sei que você, o time da Turn 8, vocês abrem portas, facilitam caminhos, né? Para as pessoas que querem. E a gente já fala um pouco melhor disso, de como vocês fazem. Mas até você falando dessa questão do desapego, né? Na nossa conversa anterior, eu mencionei essa questão do apego, né? E o latino brasileiro tem muito isso. Como que é? Eu não sei se chega a ser uma objeção, uma coisa que você fala diretamente, mas essas pessoas que ficam assim, e a minha família? Vou deixar minha família para trás, vou deixar minha terra para trás, né? Como que você lida, ou como que você aborda? Não sei como que chega isso para você também. É o que eu digo, né? Parece que quando você está indo embora, você está abandonando a sua família, mas não, calma, gente, eles continuam lá, você não está abandonando ninguém. Hoje em dia, com o avanço, né, a gente tem celular, pode ligar o tempo inteiro, fazer chamada de voz, aproxima muito, né? E pensar também que você vindo para cá, hoje eu tenho muito essa visão, né? Que bom que eu decidi vir para cá, porque graças a isso hoje, essa oportunidade me abriu muito as portas. Tá certo que hoje eu empreendo, mas antes
eu trabalhava na Alemanha e eu ganhava um salário que eu nunca conseguiria ganhar no Brasil antes dos 40, 50 anos. Isso nunca aconteceria, né? E eu consegui isso em apenas um ano morando aqui, porque aqui, né, a gente conquista as coisas com mais facilidade, até pela escassez de mão de obra do próprio mercado. Então, eu vi que aquilo, eu poderia ser muito mais útil, inclusive para minha família. Poderia, se precisassem, mandar dinheiro, poderia ser um porto seguro, poderia ter recursos, né? Porque depois de um tempo morando aqui na Europa, você também ganha o passaporte europeu, e aí você pode ver a questão de trazer família com mais facilidade, se eles dependem de você, né? Então, considerar tudo isso na conta, que você pode fazer isso a partir de 1, 2 anos já morando aqui. Tem gente que em Portugal manda 100, 200 euros para os pais, que não é aqui na Europa, 100, 200 euros não é nada. No Brasil é R$1.000, é mais de R$1.000, já paga um aluguel. Então, essas coisas que eu acho que serão muito mais úteis para a nossa família do que a gente estar lá presencialmente caso alguma coisa aconteça. Porque às vezes, caso alguma coisa aconteça, não faz diferença nenhuma você estar lá ou não estar lá. Sim, esse é o ponto. Completamente. O que vai mudar, né? Total. E hoje eu vejo que, mesmo eu estando aqui, eu sou muito mais útil para minha família do que familiares que estão na mesma cidade. Então tem esse ponto também. É muito mais sobre como você vai agir, né? E você conquistar por conta própria as suas coisas também. Se esse é o teu sonho, né? Por que você fica aí se amarrando? Eu costumo dizer também que o primeiro mandamento ali, né? Honrar pai e mãe é o que te garante o fast track para o céu, né? É o que vai te garantir a entrada livre para o céu. Honrar pai e mãe. E quando as pessoas falam honrar pai e mãe é o quê? É a gente fazer tudo o que eles querem, é abaixar a cabeça e obedecer, né? Não, honrar pai e mãe é você dar orgulho para os seus pais, você ser motivo de orgulho, você dar certo na vida. E às vezes a gente fica aí no Brasil, vivendo uma vida miserável, embaixo do teto dos pais, né? Ganhando um pouco, endividado, sem conseguir conquistar os nossos sonhos. E eu tenho certeza que os nossos pais querem nos ver felizes e conquistando, né? E isso faz parte do ciclo honrar pai e mãe. Então, quanto mais você der certo na vida, e as chances de você dar certo na Europa são muito maiores do que no Brasil, hoje eu posso dizer isso com toda a certeza, mas você está beneficiando também teus pais e garantindo o teu fast track para o céu também, né? Um fast pass. Excelente. É bem legal você trazer isso, porque é realmente, né, a única visão assim que sustenta esse tipo de pensamento. Não, eu preciso estar lá. E se acontecer alguma coisa, né? E se meus pais fizerem alguma coisa, eu não vou poder levar eles para o hospital de noite. Tipo uns negócios assim, quando a gente não tá no meio da floresta, né, sem recursos de carro de transporte para alguém fazer isso por nós. É bem legal que você coloque isso, e também porque isso quebra um pouco dessa geração ali e desse costume que existe de você ficar se retroalimentando na casa dos pais até muito tempo, né? Tu prefere levar o teu pai, tua mãe no meio da noite pro hospital, ou tu prefere pagar o melhor tratamento caso ele precise? O tudo não terás, né, Andressa, que você fala? Tudo não terás, tem que escolher essas batalhas. Choices, mas assim, eu ia comentar que eu saí super cedo de casa para estudar, né, e apesar dos meus pais, assim, sempre colocarem, eu fui muito privilegiada nesse sentido da faculdade, né, e até, por exemplo, um tempo atrás, eu tinha um pensamento que eu reprovo muito hoje em dia, que é assim, não, mas faculdade é obrigação, todo mundo tem que fazer. Quando eu tinha minha faculdade bem paga, bonitinha, né? Tipo, eu nunca tive que fazer um esforço para isso. Só que eu sempre gostei também de ter o meu recurso. Então, na faculdade, eu trabalhei como designer de sobrancelhas, porque eu cobrava R$15 para fazer designer de sobrancelhas das meninas, né? E sexta-feira era o point, eu fazia umas 5, porque era o fim de semana, né? Fui atendente na lanchonete da faculdade por um tempo para tirar R$300 a mais no mês, assim, e eu investia em livro, em congresso que eu queria ir, uma brusinha, né, da Marisa, enfim, qualquer coisa nesse sentido, assim, e fiz o meu ali, e eu tinha uma coisa muito clara: quando eu terminar a faculdade, eu passo perrengue, mas eu não volto para casa, porque
eu não queria que eu me acomodasse novamente. Eu sabia que se eu voltasse seria uma zona de muito conforto, né? Porque você tem a sua roupinha lavada, seu quartinho lá que você fica, não paga aluguel, né? E eu comecei a juntar dinheiro no último ano da faculdade para me bancar. E nessa época eu tinha um sonho de sair, mas eu também não tinha os caminhos, né? Porque você falou assim, eu acessei os caminhos e consegui depois. Eu também não tinha essa noção. E aí depois só começou a aparecer como uma possibilidade, depois de longos 5 anos estou aqui, mas eu também tinha esse espírito independente, assim, e é legal que você traga esses argumentos para quebrar essa parte. Bom, você falou de duas coisas, né, do fast track para o céu, né, e eu sempre vejo, Andressa, e essa pergunta não estava prevista também, mas eu sempre vejo que você coloca Bíblia, versos, né, dá para ver que você tem essa questão da fé muito forte, da crença, né. Que lugar que isso ocupa para você? Como que isso começou, né? É da sua família? É seu? Bom, a minha família é bem religiosa. Meus pais não tanto, mas a família é bem religiosa, né? Mas eu acho que a fé, ela vem de nós, né? Tem gente que nasce em família que os pais super levam na igreja e tudo e não consegue ter fé, né? A fé ela é muito subjetiva e individual. Mas hoje, passando por várias coisas que eu já passei, né? Ainda tenho muito para passar, não sou nenhuma véia, tenho 31 anos, né? Mas de tudo que eu já vi e que eu já experimentei, eu acredito que você ter os olhos voltados para Deus te traz muitas vantagens. Porque é muito fácil você ser ateu ou não acreditar em nada, né? Enfim, quando a tua vida é lá redondinha, você tem, né? Você não experimentou coisas muito dolorosas na sua vida. No momento em que isso acontece, e isso vai acontecer, né? De alguma forma, o sofrimento nos aproxima muito de Deus, porque acaba sendo o nosso refúgio, né? Então, depois que a gente passa por certas coisas na vida, e eu já passei e tenho passado, é isso o que me fortalece. É mais sobre a busca de sentido mesmo. Hoje eu vejo muito sentido em amar a Deus em primeiro lugar, né? Não as coisas materiais, até porque tudo isso aqui é passageiro, né? Então, tem gente que se dá conta disso lá na frente, tipo com 70, 75 anos, pessoas muito próximas de mim, né? Nunca se deram conta a vida inteira, e quando chega nos 70 e poucos, assim, então é isso, eu morro até daqui 10 anos? É isso. Então, assim, você tem que ter... Enquanto você é jovem, é fácil não acreditar em nada, né? Mas você tem que entender que isso te garante vantagens. E hoje, também sendo empreendedora, eu acredito muito no empreendedorismo mais espiritualizado, que tem um propósito. Eu acho que quanto mais você... Diferente isso. Quanto mais você tem um propósito espiritual através dos negócios, mais você tende a prosperar. E isso foi acompanhando aí pessoas gigantescas no ramo do empreendedorismo e a visão de mundo delas. E eu fui entendendo e conectando esses pontos, porque isso não são coisas que estão escritas em algum lugar. Você tem que ir analisando a trajetória de pessoas que você quer ser um dia, e isso para qualquer coisa na vida. Eu quero ser um dentista de sucesso. Vai na melhor clínica odontológica e converse com essa pessoa e pergunte o que ele fez, né? Só que hoje a gente nem precisa ir tão longe. Hoje a gente tem a internet, né? Tem LinkedIn. No LinkedIn você consegue analisar a trajetória profissional, ver onde que a pessoa é formada, tudo que ela trabalhou, tudo que ela fez. Então acaba sendo mais fácil você analisar a trajetória, né? E eu acredito muito nisso, porque eu fui analisar a trajetória de empreendedores de sucesso e eu notei esse ponto em comum, que é a crença inabalável do que não existe, a fé, né? E a vontade de trazer isso para o mundo também. Sim. De espalhar uma mensagem, de beneficiar a sociedade, né? O empreendedor, ele carrega um piano muito grande. 80% do produto, né, da renda de um país vem de empresas, de empreendedores.
Então, quanto mais ele se esforçar nesse sentido de estar mais próximo da espiritualidade e trazer produtos que solucionam um problema e que não beneficiam só o dinheiro, né, só a venda, mas que realmente traz frutos para os clientes, né, mais são as chances de prosperar. Agora eu fui longe. Completamente, assim, e acendeu vários caminhos aqui, enquanto você falava, mas um que eu queria colocar e depois perguntar é que, de certa forma, quando a gente começa a empreender, é uma crença no que não existe, porque é uma ideia que a gente tem e a gente coloca em prática para ver se dá certo. Porque ninguém é bobo, né, o suficiente pra falar assim, não, vai revolucionar o mundo e tal, né, você não sabe, cara, tipo assim, você tem que testar, tem que dar cara a tapa, e o empreendedorismo em si é algo que cria muita resiliência dentro de nós, né, porque é muito mais fácil não dar certo do que dar certo, e nesse caminho, enquanto a gente vai querendo que ele dê certo, a gente enfrenta muitas quedas, né, muitos reinícios de rota que a gente precisa colocar, e eu acho que você sempre deixou isso muito claro, assim, no seu Instagram, né, e eu vejo muitas iniciativas ali que você faz desde 2020, né, tô no CMF desde 2020, depois veio a mentoria que eu também adquiri, que você... E você falou de uma outra coisa, antes de eu perguntar isso, eu queria voltar em outra coisa. Você falou assim, do empreendedorismo espiritualizado, né? Quem que foram suas referências para você pensar nisso? Ou quem que você observou que te trouxe para essa conclusão? Ou quens, né? Não sei se são plurais também. Eu posso citar, por exemplo, Vitor Reis, que é um empreendedor de muito sucesso. Ele tem um negócio meio diferentão, que é um serviço terceirizado de aeroportos, né? Nem cabe aqui. Mas ele passou por um episódio muito difícil de doença na vida dele, e através da aproximação ali com Deus, enfim, pesquisem, né, sobre a vida dele, quem tem interesse, o Instagram dele, se não me engano, é V Reis, e ele fala muito de empreendedorismo espiritualizado e a forma como isso também salvou a vida dele e fez ele prosperar mais ainda, né? Mas posso citar hoje pessoas mais conhecidas, tipo Thiago Nigro, o próprio Flávio Augusto, que é uma das minhas maiores referências, né? Joel J. Então, todas as pessoas têm um ponto em comum, né? Elas põem o joelhinho no chão todo dia lá antes de começar o dia delas e tomam decisões muito guiadas de acordo com os princípios da Bíblia, por exemplo, né? Então, eu poderia citar essas maiores referências. Excelente. Você falou desses, eu lembrei do Ícaro de Carvalho também. Que tem isso, né, bastante, assim, ele tem ele criou um ecossistema, né, na verdade, assim, genial, e também demorado, né, para as pessoas também não acharem que dá certo da noite pro dia, para ninguém achar que dá certo, assim, rápido, né, e perder esse ânimo, mas eu vejo que ele, às vezes a gente vai ver uma caixinha de pergunta dele, né, espera uma resposta técnica, o cara vai lá e coloca, tipo assim, Bíblia e Deus e crenças e tal. E acho que faz sentido a gente pensar um pouco assim que não é só o que a gente vê, né? Não é só o conhecimento concreto. Você tem que chegar e alcançar uma crença. Acho que isso faz, bastante sentido, assim. Sim, faz bastante sentido. E falando dessa veia mais empreendedora, né? Quando eu comecei o meu negócio, eu estava totalmente quebrada, né? Para quem tem vontade de seguir em frente com um negócio, que de repente está ouvindo aqui o podcast, eu estava quebrada, eu não tinha R$1, e para mim esse foi sempre um fator limitante para eu iniciar no empreendedorismo, porque antigamente, para você começar a empreender em qualquer coisa, você precisava de dinheiro, né, para você abrir um negócio físico, ou para você pagar uma agência de marketing para fazer isso e aquilo. E graças ao avanço do mercado digital, que hoje nos proporciona estar, inclusive, aqui, fazendo a mensagem chegar para mais pessoas, hoje você só precisa de um celular e uma internet, né? E você tem tudo na palma da sua mão. Você consegue fazer um site em um dia sozinho, com tutorial do YouTube. Você consegue estudar sobre marketing digital por R$89, que é o
o curso do Ícaro de Carvalho, né? Você consegue ter acesso a informações que antigamente não era possível. Então, você pode começar com R$0 a empreender. E graças a isso, eu consegui lá em 2019, mesmo trabalhando no CLT em paralelo ao CLT, eu comecei a desenvolver o meu negócio, né? Demorou muito tempo para eu conseguir sair do CLT, porque eu tenho uma premissa também, para você sair do CLT, quando você está empreendendo, porque eu sou mulher e a mulher sempre vai ter os olhos voltados para a segurança, né? O ideal é que você atinja no empreendedorismo, né, no teu negócio paralelo, no teu freelance, enfim, né, na tua ideia aí de empreender, que você atinja pelo menos 80% do teu salário do CLT. Então, não é assim que você chuta o balde, começa a empreender e faz dar certo. E é um caminho que você tem que ser muito resiliente, né? Como você disse, né, Rebeca? Só você acredita nessa ideia. Só você, mais ninguém. Depois que dá certo, aí vem um monte de gente bater na tua porta. Ai, que sucesso! Nossa, que bom que deu certo, que coragem, que legal. Mas quando tá lá você sozinha, sem recurso, todo o dinheiro que entra você reinveste, virando noite, você precisa ter muita resiliência. Então, eu fiz isso, né, durante o meu período de estágio na Hungria, empreender, comecei a falar sobre morar fora em mentoria de carreira internacional, como que eu fiz para morar fora, como é que é essa história, você precisa ter cidadania ou não, tipos de visto, currículo, LinkedIn, como é que você encontra as oportunidades, aplica, passa, como é que você faz uma entrevista, e como é que é a mudança, o que você precisa levar, o que você não precisa, enfim. Era um curso realmente muito completo que eu gostaria de ter tido na época em que eu não sabia nada. Tudo sempre partiu desse princípio, não tem nenhum segredo, né? Não era nada, uau, que ideia mirabolante, não. Eu estava resolvendo o meu próprio problema ali. Então, eu fiz isso, né, durante o meu estágio na Hungria, apliquei os meus conhecimentos até para validar o que eu estava ensinando numa vaga na Alemanha, passei nessa vaga, me mudei para a Alemanha, e continuei empreendendo em paralelo com o meu trabalho, que era de 8 horas por dia. E fiz isso durante 1 ano na Alemanha. Então, foi no total mais ou menos 1 ano e meio do dia que eu comecei a empreender até eu sair do CLT, até eu me sentir confortável o suficiente. Então, é um caminho que demora e que você tem que ter muita resiliência para conseguir atravessar, né? Porque tem gente que acha assim que foi instantâneo. E daí, depois que eu saí do CLT, eu estava cheia de tempo para só me dedicar a isso. Então, para ela foi fácil, né? Tem essas ainda que a gente tem Não, isso é realmente, assim, muito, muito real. Acontece muito. Agora, uma pergunta bem sincera, assim. Você acha, na sua opinião, que o empreendedorismo é para todos? Não, de jeito nenhum. O empreendedorismo não é para qualquer um. Não é que não é nem para todos, não é para qualquer um. Tem gente que fala o seguinte, né? Que para empreender você assume um risco muito grande, é verdade, que pode dar certo ou não. Sim. Eu já sou da turma do... Se essa for a sua única opção, você vai ter que fazer dar certo. Mas e vai que a minha ideia não... Aí você vai ter que lapidar e fazer dar certo. Porque o curso Morar Fora, que é o que você comprou há 3 anos atrás, né? Ele foi bom, ele foi ficar bom depois, né? A primeira turma que a gente lançou foi assim, vamos lançar e vamos ver o que dá. Eu tô falando no plural porque eu tenho uma sócia, eu não tava sozinha. Malu. E aí, a primeira turma entrou, poucos alunos, a gente começou a colher os feedbacks, e eu virei para a Malu e falei, a gente tá errada. Agora a gente vai ter que reformular esse curso e fazer isso e seguir essa linha aqui. Beleza, daí a gente reformulou, aí lançou uma outra turma. Aí quando entravam pessoas novas, a gente se alimentava de novos feedbacks, e aí a gente fazia o quê? Refinava de novo. Às vezes tinha que transformar do zero. Então você deve ter visto a gente... E tem muita gente que fala assim, vocês inovam muito,
né? Tem gente que fala que a gente inova, tem gente que fala que a gente inventa muita moda. O fato, a gente está o tempo inteiro com a antena ligada e se adaptando às necessidades dos clientes, resolvendo problemas. Como que a gente resolve problemas? O empreendedorismo nada mais é do que resolver um problema. Não vem com essas ideias mirabolantes de, eu preciso ter uma invenção da NASA e inventar um produto que, provavelmente, qualquer produto que você tiver de ideia já existe. Não, qualquer serviço, qualquer coisa, alguém no mundo já pensou em fazer e deve estar fazendo. Então, o empreendedorismo não é inventar alguma coisa. O empreendedorismo é resolver um problema. E, às vezes, você pode fazer isso de forma inovadora. Às vezes, você pode ver o que já tem no mercado e simplesmente fazer melhor, né? Ou fazer igual, ou fazer pior e ganhar no volume de vendas. Então, depende muito da sua estratégia. E, como eu estava falando, né? Eu não acredito que tem negócios que dão certo e negócios que dão errado, né? Você vai ter que achar esse caminho e resolver esse problema e você só vai conseguir durante o ato de empreender. Então, no meio do caminho, você faz dar certo. Sim. E eu acho que esse fazer dar certo vem muito da sua resiliência interna, né? Exato. De você acreditar, de você estar fazendo aquilo, primeiro, não por dinheiro, porque se for só por dinheiro, você já tá fora. O empreendedor não vai tirar dinheiro nenhum daquele negócio, assim, ó. Durante anos, depois de alguns anos, é que ele começa a ver um brilhinho, né? E você ter essa resiliência do tipo, não, agora como é que eu acerto? Como é que eu volto pro eixo? O que eu tava fazendo de errado aqui? Mas a maioria das pessoas desistem no primeiro problema. E por isso empreender não é para qualquer um. Porque são poucas as pessoas no mundo que não vão desistir no primeiro tropeço, né? A maioria das pessoas desistem muito fácil. Hoje é só ver aí casamento. Qual é o percentual de divórcio? 48%, eu acho que tá, né? De divórcios no Brasil. Então, assim, metade das pessoas que casam separam. É a desistência múltipla, né? Então, eu acho que hoje, cada vez mais as pessoas estão muito assim, não deu certo, já desiste. Não, já desiste, porque tem muitas opções, né? Se não der certo aqui no empreendedorismo, eu volto para minha área. Se não der certo isso aqui, eu volto para casa dos meus pais. Então, é muito fácil desistir, né? Sim, eu acho que às vezes a gente precisa... Isso para quem tem o sonho, porque eu também concordo, né? Que não é para todo mundo. Mas quem tem o sonho, assim, acho que a gente precisa se limitar muito e saber que em algum momento, que você também não sabe qual terá alguma recompensa, né? Porque se você for pensar, não é muito racional essa escolha, né? Puta, eu vou escolher trabalhar mais, eu vou escolher, tipo assim, ser a pessoa que resolve todo tipo de pepino, eu vou ter que convencer todo mundo da minha ideia, eu vou ter que ser a única da minha casa, no meu ambiente, que sustenta isso aqui, eu vou ter que aguentar umas chacotinhas de vez em quando, né? Um turbilhão de descrenças das pessoas, as minhas próprias questões pessoais. Então, se a gente coloca na mesa, assim, tudo isso, não parece uma decisão muito racional e que eu escolheria, né? Se eu tenho um mercado lá que pode me dar o meu VR, o meu VT todo mês. No Brasil, perto da casa dos meus pais. Então, assim, acho que é muito esse não ter medo do desconforto, querer uma aventura, né? Eu sei que você também tem esse arquétipo aí bem forte aí do explorador, né? Da aventureira. Então, assim, querer essa aventura mais do que você quer o desconforto, ter uma independência. Eu vejo que tem essa diferenciação, assim, de mentalidade mesmo ali que precisa acontecer. E é isso que vai mandar na hora do aperto, né? Lembra que no início eu falei, eu tinha 2 sonhos, morar na Europa e empreender. Então, hoje, todas as vezes que eu dou uma tropeçada, e eu frequentemente recebo propostas para trabalhar em outras empresas, eu olho e falo, mas esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. Então, eu já pensei até em tatuar no meu braço, assim, ó, empreender é o meu sonho, porque eu preciso lembrar disso o tempo inteiro. Sim. Nossa, legal. Vai te manter ali. Não, excelente. Exato, né? Porque não é como se a gente não tivesse outros desejos também que aparecem, né? Mas é uma questão de hierarquizar.
o que é mais importante para você. Exatamente. Tudo não terá, de novo, lembrei, né? Na hora. Ai, excelente. Mas, Andressa, vamos falar de amor agora, né? Você falou de casamento, eu falei assim, isso aqui era uma coisa que eu queria perguntar para Andressa. E talvez eu dê um sleep aqui, mas você conheceu o Mon Amour na Hungria, não foi? Como que foi a história de vocês? Como que foi, assim, o casamento, né? Com empreendedorismo, com tá longe da família. Essa é uma história interessante. Uma loucura, né? Então, eu vim passar lembrem, gente, que eu vim passar 1 ano na Hungria e o intuito era eu voltar para o Brasil. Eu não sabia que eu ia poder ficar aqui, que eu ia ser efetivada. Eu não sabia nada do que ia acontecer na minha vida. Uhum. Então, eu vim para passar 1 ano. E nesse 1 ano, eu conheci o meu marido, né? A gente se conheceu através de amigos em comum, na casa de um amigão meu, que era um peruano. O Mário, o Mário era flatmate do Mon Amour, né? Eles tinham morado juntos em algum momento, então eles também eram amigos. E eu lembro como se fosse hoje, do dia que eu conheci o Mon Amour, que eu vi ele. Sabe aquele negócio que você não imagina que vai acontecer, que é de filme? Do tipo, você entra num lugar, você vê a pessoa e você... Tipo, nossa! Isso aconteceu comigo. Ele estava na cozinha fazendo uma limonada, sei lá o quê. Eu entrei e eu olhei para ele assim, meu Deus, quem é esse? Fiquei desconcertada, saí da cozinha, fiquei assim, sem chão. E, enfim, também não foi nem nesse dia que a gente começou a conversar, demorou um tempo. E depois de um tempo, tipo 3 meses depois, a gente se reencontrou de novo no mesmo lugar. Aí a gente começou a conversar e começou a namorar. Só que eu tinha data para ir para a Alemanha já nessa época. Estava aplicando para o visto, então era um negócio assim, vamos ver o que dá, né? Eu tô indo embora de país e tal. E o Mon Amour, ele eu não falo o nome dele por questões de privacidade. As pessoas vão lá buscar ele no LinkedIn, então o apelido dele, né, é Mon Amour. O Mon Amour, ele é francês, né, então tem uma diferença cultural relativamente grande. Na época, havia também uma diferença financeira, né, além da cultural, a financeira, e na época também tinha uma diferença muito grande de eu ser uma estrangeira. Ainda sou estrangeira, né, mas eu dependia de um visto, e foi assim durante anos, né? Só esse ano que eu finalmente consegui pegar a minha cidadania, que eu ainda nem peguei em mãos. Então, é uma notícia bem fresca, mas, tipo, 4 anos depois eu consegui a cidadania. Então, existia muita diferença entre nós e eu nunca imaginei que a gente poderia ficar juntos, né? Só que quando eu me mudei para a Alemanha, depois de estar uns 2, 3 meses ali com ele, ele reafirmou o compromisso, falou, não, quero ficar com você. Eu falei, se quer ficar, então você vai ter que ir comigo para a Alemanha, porque namorar à distância para mim também não dá, eu tinha namorado muito. E aí ele foi atrás de mim, né? Foi quando eu descobri que quando o homem quer, minha gente, ele vai. Não deixa dúvidas. Se você pensa, será que ele ainda me quer? Será que não sei o que? Não deixa dúvida. O homem que quer vai atrás. Então, ele foi muito fofo, assim. Ele foi morar comigo um tempo na Alemanha. E bem nessa época eu estava louca, né? Empreendendo, trabalhando, namorando com um gringo, aquela coisa, aquele festival de problemas acontecendo na tua vida. Ele fala, o que eu faço primeiro? Qual problema eu soluciono hoje? E nessa época eu falei, bom, agora já não dá, né? O meu empreender, o salário já estava atingindo ali o que eu ganhava na Alemanha. E eu falei, agora tá escancarado na minha cara, assim, ou vai ou racha. O que você vai fazer da tua vida, né? E foi quando eu pedi demissão da Alemanha. E bem nessa época, o Mon Amour conseguiu um trabalho na Irlanda. Então, foi uma decisão ali, fazia 1 ano e pouco que a gente estava juntos já. E eu falei, bom, tô saindo do meu trabalho e vou ficar só com a minha empresa. E na época, a Turning não tinha nome. Eu não tinha tempo de lançar uma empresa. Era algo, assim, muito projeto morar fora.
né? Era o meu Instagram, Projeto Morar Fora. E lá a gente ia lançando os cursos e tal. Mas eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu teria que tornar aquilo mais profissional e dar voz a um negócio que não dependesse só de mim. Porque enquanto o negócio depende 100% da cara do empreendedor, entendeu? Da cara dele lá, dando as aulas, vendendo, fazendo tudo, aquilo é uma utopia também, né? Não existe um negócio, aquilo é uma renda extra, eu diria. Então, eu falei, bom, eu vou ter que sair do meu trabalho na Alemanha, me dedicar 100% a isso, porque eu vou ter que lançar uma empresa. E foi a segunda fase do empreender, que foi a mais difícil, sem dúvidas nenhuma, que é você tirar uma empresa, uma cultura, uma marca, não é só o nome da empresa. Quando você decide criar uma empresa, você tem que tirar tudo do zero, né? Então, não dava para fazer isso em paralelo ao meu CLT. E eu falei para ele isso, e ele falou, e agora eu tenho essa oportunidade de ir para a Irlanda, que era uma oportunidade muito boa. Então, a gente falou, bom, então vamos para a Irlanda, eu empreendendo de forma remota, porque o time sempre teve no mundo inteiro espalhado, né? E, a Irlanda é um bom país com muitas oportunidades para brasileiros. Então, eu pensei, juntar a fome com a vontade de comer. Partiu, vamos embora. Só que eu não dou ponto sem nó. Eu falei assim, até agora o negócio está muito bom para você, né? Eu aqui, tal, trabalhando, me esforçando, você também, e a gente namorando, já morava juntos, o negócio tá muito bom. E agora, me mudar para a Irlanda, para o interior da Irlanda, sem nenhuma garantia, sabendo que eu posso morar em qualquer lugar do mundo. Eu poderia, né, na época, e meu sonho sempre foi passar 6 meses na Ásia, lá na Tailândia, lá no Vietnã. O meu sonho é ir para a Índia, ficar 1 mês fazendo um espiritual. Falei, agora eu tenho liberdade para fazer isso, né? Mas agora eu tenho boy, porque tudo não terás, né? Aí eu pensei, putz, cara, agora que eu posso fazer qualquer coisa, eu tenho boy. E aí foi um checkmate, e a gente decidiu que o casamento seria a melhor opção. Eu não iria para a Irlanda sem casar, não faria isso. Me daria ao respeito, né? Então, aí foi bem bonitinho, me pediu em casamento, aquela coisa e tal. E aqui na Europa é muito burocrático casar um estrangeiro com um europeu, ou 2 estrangeiros. Até 2 europeus é burocrático, né? E aí a forma mais rápida de casar na Europa é na Dinamarca. Não sei se você sabe. Vou saber. Bom, eu tinha morado na Alemanha 1 ano e eu sabia que os próprios alemães iam casar na Dinamarca porque era mais rápido do que casar na Alemanha. Gente, o negócio é real, então, entendi. Tanto é que quando você vai casar na Dinamarca, eles perguntam qual idioma você quer que celebre não é a... Como é que a cerimônia. A cerimônia. Inglês, alemão ou dinamarquês. Sensacional. Então, a gente conseguiu juntar os papéis e fui lá, né, apliquei para o casamento, deu tudo certo, a gente casou em novembro de 2021, e aí me mudei de vez para a Irlanda em novembro de 2021. Ficamos lá 1 ano. Eu lembro muito, eu lembro quando você postou do pedido, quando você postou da mudança, né? E eu sempre ficava assim, gente, a Andressa tá mudando de novo, que sensacional, que sensacional. E eu acho que assim, né, tem 2 coisas que sempre me causaram, assim, a acompanhar você e tá sempre ali, né? Tipo assim, um contato muito grande, diário, com um sonho que eu tinha também de sair, né, e assim, de acompanhar a trajetória também, porque quando você chegou lá na Hungria, você estava estagiária ainda, né, e eu lembro que tinha uma marca assim, nossa, ela depois de uma carreira no Brasil consolidada, como você muitas vezes cita, né, ela tomou a decisão, ela recomeçou, então assim, isso dá um conforto também para quem tem essa questão, tipo, vou ou não vou, fica ou não fico, mas tá tarde, mas eu não posso, né, acho que a gente vai vivendo, ganhando idade, as coisas vão começando a ser um pouco mais complexas de decidir. E eu falo que quando a gente tá entre os 20 e os 30, especificamente depois dos 25, cara, não tem uma decisão que você toma que, assim, é simples. Todas as decisões que você toma, tipo assim, vão ter consequências
muito, muito duradouras, assim, né? Uhum. Então, assim, cabeça no lugar, né? E eu sempre senti isso muito ali, né? Eu acho que muita sabedoria, assim, de maneira geral. E acho que isso gera também muita confiança, assim, em quem segue, em quem tá acompanhando. As pessoas... eu fiz um exercício semana passada e eu perguntei para muitas pessoas próximas e não tão próximas, quando elas pensam em mim, qual é a primeira coisa que vem na cabeça delas, né? E muita gente respondeu sabedoria. E eu não acho nem que seja sabedoria, eu me analisando. Eu acho que eu sou uma pessoa coerente. Legal. Coerente com os meus sonhos, com os meus princípios. Então, nenhuma decisão às vezes não tem decisão certa e errada, tem aquilo que você pode fazer naquele momento, né? O melhor que você pode fazer agora. E depois você analisa e fala, putz, poderia ter feito melhor, só que na hora, né, é todo um contexto que tem que ser analisado. Então, é sempre muito bom você saber quem você é, quais são os seus sonhos, quais são os seus rituais, o que você gosta, o que você não gosta, o que para ti tem significado, que é diferente do teu irmão e da tua mãe e do teu melhor amigo, entende? É individual, nós somos seres muito únicos, né? Não é à toa que Deus nos deu uma impressão digital única no mundo inteiro. Então, nós somos seres muito únicos, né? A gente tem que saber quem nós somos, porque no momento em que você tiver que tomar decisão, você vai olhar para isso. Né? Porque, por exemplo, no momento em que eu estava empreendendo e ganhando um total de R$0, uma proposta de tipo, um salário de 5 mil euros por mês. Claro que se eu fosse falar com meu pai ia falar, vai pro salário, né? Vai sofrer menos, não sei o que, tal. Se eu fosse falar até com meu marido, ele também falaria isso para mim, porque é o mais seguro, para eles tem mais significado, não sei. Mas você olha para você, quem é você? O que para ti faz valer a pena? E é justamente isso que faz tu largar tudo no Brasil e vir para cá. É você ter significado. Principalmente quando você tem uma carreira estável, quando você já tem dinheiro, quando você já tem um apartamento montado, o gato, cachorro, papagaio. Lógico que você vai vir para cá, vai fazer um sacrifício. É sacrificante se mudar, né? Você abre mão de muito conforto no início. Só que o que adianta você continuar no Brasil, numa vida que para você não tem significado? E muitas vezes você pode sim estar satisfeito com a sua vida. Você pode estar satisfeito, você pode estar grato pelo seu trabalho, grato pela casa que você mora, você pode gostar do teu chefe, mas você precisa estar indignado com a sua situação, né? Tipo, mas tudo isso e eu não vejo significado. Quem me acompanha há um tempo sabe que o meu filme / livro preferido é Comer, Rezar e Amar, né? É uma história real da Liz Gilbert e ela vive isso, né? Eu me via muito naquilo. Aquele filme é uma terapia. Já é velho, mas é uma terapia. Porque a Liz tem uma vida perfeita. Ela é jornalista, não sei o que lá, tem um maridão lindão, mora numa casa maravilhosa, tem amigos, né? Tá na hora dela engravidar. Tipo, é a vida que muita gente quer, né? E dela olha e fala, mais difícil do que ir é ficar. Então, assim, é isso que tu tem que ter na mente. Mais difícil do que ir é ficar? Sim. Ou seja, a vida que eu tenho, por mais que seja boa, ela não tá gerando significado. E aí você consegue tomar as decisões. Mas para isso, tu tem que saber quem tu é. Então, ela sai para explorar o mundo. É um filme bem explorador, até a foto, a imagem dele, ela é arquétipo explorador, né? Ela sai pelo mundo por 1 ano para descobrir quem ela é. Ela vai comer na Itália, ela vai rezar na Índia, ela vai amar lá na Ásia, né? Então, ela precisou fazer isso, mas lógico que essa não é a realidade, a nossa realidade. Eu, na época que eu assisti o filme, eu falei, isso foi, sei lá, em 2012, como é que eu vou descobrir quem eu sou sem precisar ficar 1 ano viajando pelo mundo? Porque eu não tenho dinheiro para isso, não tenho, né?
enfim. Então foi aí que eu percebi, eu preciso descobrir quem eu sou por conta própria, dentro da minha própria realidade. Aí é olhar para dentro, né? Muito, muito. Eu tenho um background de psicologia clínica, né? E é incrível o quanto de descobertas que acontecem dentro desse lugar, assim, da terapia mesmo, né? Óbvio, quando você não tá preocupado em tratar, às vezes, um transtorno mais grave, né? Uma ansiedade mais severa, uma depressão que tá te assolando muito, assim, você tem esse espaço mais livre pro autoconhecimento, para se questionar. E hoje eu faço terapia porque eu já precisei fazer terapia por essas questões de depressão, de ansiedade. Hoje eu faço porque eu gosto, né? E acho que psicóloga tem esse negócio, eu gosto de fazer terapia. Mas é muito incrível, assim, as coisas que a gente descobre, né? E movimentos também que são terapêuticos. Achei que foi bem legal você trazer o exemplo do filme, porque às vezes a pessoa não vai pra terapia, ela não vai assim, sentar um dia na cama e falar assim, o que eu posso fazer? Mas ela assiste um filme que desperta nela alguma coisa. Ouve um podcast, né, que desperta nela alguma coisa. Então, acho que sempre tem um lugar pra gente se descobrir. Eu tinha uma pergunta que honestamente esqueci, mas eu vou para um próximo tópico e depois, se eu lembrar, eu volto nela, tá? Tá bom. Mas tá sendo muito incrível, assim, o papo, né? Tô me conectando com várias coisas que você tá falando, mas tem uma outra coisa que eu acompanho muito de você, que são os seus hábitos. O exercício físico, a preocupação com a dieta, né? E vejo que você tá ali sempre se preocupando e falando sobre isso. Acaba sendo uma parte de uma linha editorial, que você menciona bastante isso ali, né? Vi aí as lutas para achar as academias. Lembro quando você não conseguiu fazer academia aqui em Portugal e ficou um tempo aí sem treinar. Quando, né? Qual que é a importância? Quando que você começou a se preocupar com isso? Essa parte mais saudável de ser? Bom, eu acho que como uma boa brasileira a gente começa porque a gente quer ser magra e linda, né? Então tem um fator estético muito grande, o que, por exemplo, já não tem na Europa, né? Aqui eles são um pouco assim, dane-se a estética, principalmente aqui na França, as francesas, os franceses, então é bem raro, é bem raro você ver gente bombada. Eu tive no Brasil, voltei semana passada, e aí você já começa a desacostumar, dele a pouco você olha aquele tanto de gente bonita, forte, né? Aquele corpão, e você fala, nossa, na Europa não tem nada disso. Então, eu acho que o primeiro fator foi o estético. E o segundo foi quando eu me mudei, de fato, para a Hungria, e que eu comecei a ver essa questão do corpo, da saúde, como algo muito relacionado à alta performance, né? Sim. E aí eu li um livro do Nuno Cobra, A Semente da Vitória. Inclusive, nesse livro, eu tirei o conceito de pupilos, né? Porque ele chama as pessoas que ele mentorava, por exemplo, Ayrton Senna, ele era mentor do Ayrton Senna, então ele falava, os meus pupilos, né? E nesse livro ele fala uma frase que me marcou muito, que mente forte não sustenta corpo fraco, né? Corpo fraco não sustenta mente forte, ao contrário. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, corpo fraco não sustenta mente forte. E na época eu já fazia academia né, mais voltado para estética, e eu comecei a pensar, faz sentido, porque depois quando você ficar velho, por que você vai para academia? Se você já está casado, já tem filhos, a vida tá ganha, para que você vai? Não, aí tem outros fatores relacionados, né? Então comecei a entender mais sobre essas questões de saúde, de nutrição, de treino, de que forma que isso impactava a sua performance, né? E daí depois eu caí em conceitos mais psicológicos mesmo e espirituais, né? Por que a gula é um pecado? Porque você não pode ser escravo dos seus desejos, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Ainda mais quando você está aqui na Europa, que é muito mais fácil você comprar aquelas coisas boas de comer, né? Que no Brasil custa uma fortuna, que é baratinho, barra de €1, €2, você compra um mundo de coisa boa para comer. E aí eu ficava pensando, né? O que fica disso, né?
Então, assim, você não ser escravo das suas emoções, dos seus desejos, te liberta espiritualmente também de várias outras coisas. Por exemplo, a disciplina, ela está relacionada a isso. O que é disciplina? Não é nada relacionado com motivação. Não existe motivação. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito. Ponto. Tem que acordar cedo, ainda mais depois que você decide empreender, que você não tem chefe, não tem ponto para bater. Você tem que tirar a bunda da cama cedo, entende? Hoje eu acordei 6:30 da manhã, antes do meu marido, na força do ódio, me enfiei embaixo do chuveiro, lavei cabelo, fiz maquiagem, já gravei 2 aulas antes da gente começar o podcast, porque disciplina, isso tem que ser feito. E eu sou a minha própria chefe, né? Eu não tenho chefe. Se eu não faço, se eu não puxo, se eu não sai, né? 100% depende de mim. O empreendedor acorda desempregado todos os dias, né? Então, tu tem que ter muita disciplina para conseguir fazer o negócio virar. E a disciplina, ela tá muito relacionada a você não ser escravo das suas emoções, né? E toda vez que você, não vou na academia que eu não tô afim, deixa eu comer esse bolo inteiro. Lógico que eu queria comer um bolo inteiro. Lógico que eu queria de manhã ir na Boulangerie, que é a padaria aqui embaixo da minha casa. O cheiro do croissant sobe, que domina todo o apartamento. Eu fico desesperado. Só pode ser prova do diabo, né? Aqui tá fazendo festa aqui, pelo amor de Deus. Então, assim, é lógico que eu queria fazer isso. Mas eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? Eu não posso ser escrava das minhas emoções. E eu acho que isso é um divisor de águas, porque a partir do momento que você senta numa mesa e você olha um bolo e fala, eu como você, se eu quiser e não o contrário, você começa a dedicar isso a outras áreas da sua vida. Por exemplo, a partir do momento que você começa a ganhar dinheiro, por que com dinheiro você não entra numa loja e compra tudo que você quer? Porque você não é escravo das suas emoções. E dinheiro não aceita desaforo também, né? Então, é todo um preparo completo para você aprender a enriquecer, para você entrar no shape, para você prosperar na sua vida. As coisas estão muito interligadas, de forma muito holística. É o que eu acredito também, né? Então, por isso que eu puxo tanto isso lá no meu Instagram e nas minhas linhas de comunicação. Porque quanto mais você for focado, o que isso tem a ver com morar fora? O que isso tem a ver com empreender? Quanto mais você for focado na dieta, na alimentação, mais demonstra comportamentos que vão te apresentar como um melhor profissional. Você vai fazer... vai se dedicar mais no seu próprio trabalho, vai se dedicar mais no processo seletivo, vai conseguir empreender muito maior performance do que alguém que simplesmente vive uma festa, né? Todo dia férias, do que uma pessoa que tem mais disciplina, né? É uma vida ilusória, né? Também isso aí. Apesar de você conseguir sustentar por um tempo. Eu lembrei o que eu ia comentar, não era uma pergunta, mas eu sou muito fã, quase que uma discípula de um autor chamado Jordan Peterson. Não sei se você conhece ele, o autor do 12 Regras pra Vida. Claro, amo. É minha Bíblia. A Bíblia, né? Livro de cabeceira. Eu conheci esse livro através de um relacionamento que eu tive lá em 2019. E quando eu conheci eu ganhei de presente, não dei devida importância. De repente ele apareceu lá, eu li e eu fiquei impactada, né, com aquilo. E no começo desse ano eu fui para a Pearson Academy, né, que foi a gravação dele em Miami. Eu apliquei, fui selecionada, fui lá em Miami, assim, eu tava assim, olhando para ele, né, meu Deus, fala tudo que eu vou absorver tudo que você falar. E esse ano, andando aqui por Portugal, ele veio fazer tour aqui. A gente, nesse dia, eu e meu namorado, a gente tava andando por Sintra, em Portugal, ele passou do meu lado, assim, ó, do lado da rua. Aí eu falei assim, Dr. Peterson. E ele foi muito querido, muito gentil, tirou foto comigo, sabe? Eu falei pra ele, assim, deu tempo de eu falar, assim, um humilde obrigada, né, pelo seu trabalho, por tudo que você fez, assim, por nós, né, pela geração. E esqueci de tirar o óculos escuro, tipo assim, eu tava com super calor, fiquei tão inebriada pelo momento que esqueci de tirar o óculos pra falar com ele. Mas, enfim, ele tem duas coisas, né, que conversam aí com o que você falou, que
A primeira é que, sim, você devia ter medo, né, de sair do lugar que você tá, de enfrentar riscos, de dar tudo errado, mas você devia ter um medo muito maior de ficar onde você tá, né? Então isso casa muito com o que você mencionou lá. E sobre isso que você colocou agora, ele tem um outro conceito, assim, não achei isso no livro, mas eu vi ele falando em uma aula, que eu tenho as minhas doses semanais e diárias, né, de Dr. Peterson, para me deixar assim no eixo. Ele falou assim, olha, o seu melhor não é o suficiente, porque o seu melhor tá muito aquém do que você pode realmente fazer. E aí ele falou, né, que todos os dias ele tenta se manter o mais ocupado e mais produtivo que ele pode. Porque ele quer saber o quanto que ele consegue realmente produzir se ele se forçar até o limite todo dia, sabe? E tá aí o resultado, né? Ele é ninguém nada mais, nada menos do que o Dr. Peterson. Então eu fiquei assim, cara, isso aqui é realmente uma frase de sabedoria. Porque se você se puxa, você alcança. E eu acho que a gente que tá empreendendo, assim, você que tá empreendendo, quando a gente puxa, quando a gente coloca pra executar o negócio, acontece mesmo, né? Porque não tem outro resultado. Você não tem outra opção, né? Não tem. Isso me lembra de uma frase também que eu ouvi quando eu era estagiária, faz muitos anos isso aí. Quem mais trabalha, mais trabalha. Aí eu assim, que coisa mais nada a ver, né? E era uma frase tão nada a ver que eu nunca esqueci dela, né? Era um especialista do meu time que falava, Andressa, quem mais trabalha, mais trabalha. Ou seja, a pessoa que mais se ocupa e mais tem atividades, geralmente é a pessoa que mais vai suportar novas entradas e que vai fazer tudo com excelência. Uhum. Quanto mais você vai botando coisa, é incrível, mais você consegue produzir. E quando você entra naquele efeito assim, agora vou dar uma relaxada e vou fazer as coisas com calma, você não vai fazer nada. Não adianta você querer fazer as coisas com calma, né? Tem muita gente que fala que procrastinação é o mal do século. Não, é o mal da humanidade. Qualquer ser humano procrastina, até o mais eficiente, até o Jordan Peterson. Acontece que ele deve ter tantos compromissos, tanta coisa, que ele não tem opção a não ser fazer. Você quer ver você fazer, é você ter uma reunião com alguém, e aí você tem que apresentar um negócio. Você pode ter um mês para fazer aquele negócio, você não vai conseguir fazer. Agora, tem uma reunião com o teu chefe, enfim, né? Você vai, em 2 horas, fazer o que você não fez em um mês. Então, eu também sou muito a favor disso. Gosto muito do Jordan Peterson, ele também é uma referência para mim, um excelente comunicador. Ele não é só psicólogo, né? Ele não traz só esses insights maravilhosos, mas ele tem um poder de persuasão que é estudável, né? As pessoas estudam o poder de persuasão dele. Então, é uma excelente referência aí para o pessoal seguir mesmo. Muito, muito. Não, os meus seguidores estão evangelizados já em Dr. Peterson, né? Porque eu falo muito dele, né? Eles ficaram muito felizes quando eu fui selecionada, né? Porque foi realmente uma coisa muito marcante, assim, na minha vida de maneira geral. Porque foi uma oportunidade gigantesca, né? Foi ótimo. E eu chegava lá no estúdio, né? Olha só, o estúdio ele era confidencial, ninguém podia saber, porque ele recebe muito ataque, né? E se soubessem, podiam ter alguma iniciativa lá que prejudicasse, enfim. Mas eu lembro que foi em janeiro desse ano, eu ficava assim, eu nem falava tanto com as pessoas ali na hora, na pré-gravação. E eu lembro que o sinal era, quando ele estava perto de aparecer, começava a tocar música clássica no ambiente, porque ele tem essa abertura, né, nos podcasts dele, no tour dele, que eu fui aqui no Porto também, música clássica, vários teasers, assim. Eu fico, cara, que ambiência que essa pessoa consegue trazer, assim, que sensação diferente. Parece que eu tô aqui, não mexi, mas ele me transportou para outro lugar. E aí eu ficava, assim, na porta, porque eles tinham que liberar o estúdio pra gente entrar. E quando eles liberavam, eu era sempre a primeira a sair, assim, disparada, né? Pra sentar ali logo na primeira fileira pra vê-lo, né? E eu ficava assim, nossa, foi incrível, assim, foi transformador. Não sei nem comentar muito sobre isso, porque foi realmente transformador pra mim. Mas vamos lá, uma coisa que a gente pode comentar agora é sobre, assim, esse crescimento da Turning, né? Por que tem esse nome? Eu acho que eu nunca perguntei, nunca vi em lugar nenhum por que tem esse nome. Como que foi, assim, a execução, né? Quais são os trabalhos de vocês? Vamos falar um pouco aqui do institucional. A Turning, ela
ela tem esse nome, primeiro de tudo, porque eu não queria atrelar o nome da Turning. Eu sou aquariana, eu gosto de muito movimento e não gosto de amarras, né? Então, não queria atrelar com morar fora. Não queria que fosse um nome, nada tipo, Dreams, né? Alguma coisa assim muito óbvia. Eu queria que fosse algo que, se eu quisesse mudar no futuro de produto, de nicho, eu pudesse, né? E a Turning é um nome bem assim, que não caracteriza nada, mas é a junção de turning around, né, que é dar a volta por cima, com journey. Porque eu acho que esse negócio de morar fora, de empreender, tudo, né, a nossa vida, ela é uma jornada. Sim. Que a gente tem que, na verdade, curtir o caminho, né, não só o resultado final. Porque se é o resultado final, a hora que você chega lá, você se frustra, né? Então, por exemplo, vamos morar fora, tá? Não é só você pegar um avião, entrar num avião e beleza, a hora que você chegar tá tudo resolvido, né? O teu começo aqui exige muito de você, o teu durante, o teu depois, a sua dedicação em aprender o idioma, em cada vez mais melhorar, em não entrar na zona de conforto. Então, é uma jornada que nunca acaba, né? E eu acho que tem tudo a ver. A Turning, então, nasceu... Veja, eu casei em novembro de 2021, a Turning foi lançada em dezembro. Os 2 principais eventos da minha vida aconteceram praticamente no mesmo mês, né? Foi uma fase uma fase muito turbulenta. Quem mais trabalha, mais trabalha. Hoje eu não sei como eu dava conta. Eu fazia CLT, eu viajava, porque eu era nômade digital na época, teve ainda esse período, né? Eu fiquei nômade aí uns 8 meses, mais ou menos. Eu namorava e estava organizando casamento, estava lançando a empresa, estava no auge. Foi quando a Turning mais, assim, cresceu, né? Foi no lançamento dela. No primeiro mês, a gente ganhou 10 mil seguidores. Era algo, assim, muito fora da curva mesmo. E nasce de um conceito muito diferente, né? Tanto é que hoje a nossa principal dificuldade é que as pessoas chegam e falam assim, mas eu não entendi o que vocês fazem. E eu gosto quando eu escuto isso. O pessoal do time fica puto, né? Meu Deus do céu, a gente tem que melhorar, tem que deixar mais claro. Eu falo, bom, lógico que tem um erro de comunicação que tem que ser corrigido, sim. Mas o fato de não entender o que a gente faz já caracteriza que a gente não é muito óbvio, né? Sim. Eu gosto desse negócio, assim, de... Tá, deixa eu entender o que eles fazem. Daí a pessoa acaba ficando lá presa e dela entra num portal, né? Pupilo, tudo não terás, e a gente começa com os nossos jargões, com a nossa história. Então, a pessoa realmente é envolvida numa narrativa, né? E esse foi o diferencial de, desde o início, nós termos nos preocupados com marca, com brand. Eu não queria tanto a venda, eu não queria tanto cliente. Até hoje é assim. A gente abre vendas através de lançamentos e eu nem tinha o aplicativo da plataforma baixado no meu celular para saber quantas vendas estão caindo. Geralmente, eu vejo uma vez a cada 2, 3 dias como que está indo. Eu sou relapsa quanto a isso, porque não é tanto a venda, sabe? Lógico que é isso que sustenta a nossa empresa e é muito importante, mas desde o início... não era dinheiro. Eu estava muito mais preocupada com a percepção dos clientes, com a questão da comunidade, né? As pessoas se verem naquilo. Por isso que Pupilos, desde o início, foi a forma como eu chamei meus seguidores, e isso se estendeu para a Turning, porque aquilo traz o primeiro instinto de comunidade para os nossos clientes. Hoje as pessoas, elas sonham em se tornarem pupilos, né? Eles falam, o meu sonho é ser um pupilo, mais do que morar fora. Porque não é só morar fora, mas é fazer parte de uma comunidade de pessoas que andam no movimento, que têm pensamentos em comum, que prezam pela liberdade em primeiro lugar, são os nossos valores, né? E que fazem tudo com muita responsabilidade. Então, a Turning cresceu muito por ser muito única, pela preocupação com a marca e também por trazer soluções que nenhuma outra empresa traz, né? Hoje nós não temos um produto X.
Não. Claro que a gente tem principais produtos, por exemplo, a imersão morar fora, né, o treinamento de renda extra e carreira remota, para quem quer acelerar o plano imigratório, porque a gente entende que muita gente não vai morar fora porque não tem dinheiro. Então, a gente ensina as pessoas a fazerem dinheiro com profissões de liberdade geográfica. Então, são soluções muito completas, mas também as pessoas chegam para nós e falam, olha, eu quero ir para tal país, ou eu ainda não decidi o país, ou eu falo inglês, não falo inglês, tenho passaporte europeu, não tenho uma carreira estruturada ou não tenho muita experiência, são muitas variáveis, né? E o que eu posso fazer dentro disso? Então, a gente vai ofertar uma solução personalizada para aquela pessoa. Geralmente, a gente faz uma sessão estratégica com ela, onde a gente já traz um plano elaborado e fala, olha, para o teu perfil, essas são as possibilidades, né? Cada cliente é muito único. E hoje nós temos um time, então, que atendem essas pessoas que chegam, e nós também temos os produtos que são lançados aí de 2 a 3 vezes por ano. Como a gente não abre turma sempre, e aí se vocês entrarem no meu perfil, vai ter lá as listas de espera, a gente avisa, né, quando a gente vai abrir turma, a gente oferece essas soluções aí diárias para os clientes, até que a gente abra uma próxima turma, ou às vezes só aquilo já é o suficiente para a pessoa conseguir a informação, a dica, o plano que ela precisa, saber os próximos passos. Então, é difícil mesmo de explicar o que é a Turning, porque a gente entende o problema da pessoa e vem com uma solução. Ontem mesmo eu estava fazendo uma mentoria individual com uma aluna e ela trouxe o perfil dela e eu falei, olha, pela primeira vez eu vou trazer uma solução para você que eu nunca trouxe para ninguém. E falei dela assim, caramba, Andressa, eu nunca ia chegar nisso sozinha. Era para ser 1 hora, durou 30 minutos, que ela falou, ó, já tá bom, já entendi, agora eu preciso pesquisar mais sobre isso e eu te procuro no próximo momento que eu tiver com um planejamento mais evoluído, né? Então, é um conhecimento muito de campo de batalha também, de tanto viver, tanto conversar com pessoas, de já ter morado em 5 países. A Malu também, que é a minha sócia, já viveu em vários países, teve diferentes tipos de visto do que eu tive, e a gente consegue se complementar muito nisso. E as pessoas que vêm trabalhar com a gente também estão experimentando esse morar fora, ou elas vão morar fora. Tem gente que ainda está no Brasil, mas tem que ter o sonho de morar no exterior. Porque como que eu vou trazer alguém para trabalhar na minha empresa que não é o meu próprio produto? Isso não pode acontecer, né? A pessoa tem que entender o peso da responsabilidade que é a gente trabalhar com o sonho das pessoas, né? Então, eu acho que isso, de forma muito direcionada, fez com que a Turning crescesse muito nos últimos anos, né? Em números, a gente saiu do zero, eu estagiária, ganhando 600 euros por mês. Com a primeira turma do curso Morar Fora que você participou, né? Hoje a gente já está atingindo o marco aí de 3 milhões de faturamento. Então, é realmente um crescimento muito grande. É o que nos possibilitou hoje, tanto eu quanto a minha sócia, termos liberdade geográfica e trabalharmos de qualquer lugar do mundo, mas também todo mundo que trabalha com a gente é a mesma coisa, né? A gente não tem uma sede física, a nossa sede ela é virtual, então isso permite que as pessoas possam trabalhar remotamente. Nós temos um time hoje, olha, diretos a gente está em 10, né? Trabalham direto com a Turning, e aí tem os indiretos, que trabalham por demanda, por projeto. E aí poderia estender aí para umas 15, 16 pessoas. Então, tá um time robusto, e a gente pretende esse ano, se Deus quiser, dobrar de tamanho. Então, quem gostou da Turning, quem se identificou com os valores, com o produto, fica de olho, porque a gente está sempre abrindo vaga. E dentro do treinamento de renda extra, a gente criou esse ecossistema, né? Então, a gente faz um concurso e de lá a gente vai contratar algumas pessoas também que são os talentos identificados. Nossa, que legal, Andressa. É uma jornada realmente muito inspiradora, né? De visível crescimento, visível resiliência e
Acho que colocar isso, assim, na mesa, às vezes relembra a gente das nossas inspirações, dos nossos sonhos, né, do quanto que a gente pode abrir a porta, né, e bater essa porta e realmente receber, se a gente tiver coragem, né, e habilidades. E eu gostei muito, muito, muito de receber você aqui hoje. Eu sempre falo para as pessoas que eu ou faço live ou chamo para alguma iniciativa, né, para darem as palavras finais, assim, o que você quer deixar de recado, o que você acha importante, e depois fala como que as pessoas podem te encontrar aí também nas redes sociais. Legal, Rebeca, obrigada mais uma vez pelo convite. Espero em breve fazer esse podcast presencial, quando você tiver o seu tá? Aí você me convida, eu vou ir para Portugal. Eu acho, assim, que o principal, o lema, né, que eu gostaria de deixar, que é o meu próprio lema, é viver uma vida de mais liberdade, mas isso pode até parecer um clichê. O que é liberdade, né? Muito subjetivo. Então, vamos estender isso para as pessoas não se limitarem, porque a limitação, primeiro, mora na cabeça de quem ainda não executou, que quem executa não limita, isso já para mim já está muito claro. E às vezes a gente deixa de dar um passo adiante porque alguém aqui do nosso lado está falando, ou a gente mesmo, né, se auto-sabota e fica colocando as pedras no caminho e fica se achando meio doido, né? Ai, nossa, mas que ideia mais louca. Morar no exterior, que louco. Me formar em psicologia, não, mas que louco. Para que eu vou fazer outra faculdade? Ou migrar de carreira, ou casar, ou não casar, né? Então, eu acho que viver uma vida em que você olha e, né, tem isso na tua cabeça, eu sou um ser único, eu posso, sim, viver uma vida única, de uma jornada única, de uma carreira única, ou de várias carreiras únicas, ou de ter uma empresa única. É isso que eu acredito que vai fazer com que as pessoas também ganhem destaque daqui para frente, onde o mundo está cada vez mais acelerado e globalizado, né? Sair do convencional e entender que a limitação antes era algo que eu acredito que até 10, 15 anos atrás a gente era muito mais limitado em termos de recursos, e isso fez com que nascessem empresas limitadas e carreiras limitadas e, enfim, universidades limitadas. Hoje já nem precisa mais fazer universidade se não quiser. Você pode ter a sua própria fonte de renda, né? Então, é realmente entender, né? Qual é o teu papel com você mesmo, ou seja, encontrar os teus significados, os teus valores, quem é você, o que para você faz sentido e não faz sentido, e dentro disso, tentar encontrar aquilo que te faz viver esse significado, né? Então pode parecer algo meio subjetivo agora, mas hoje para mim faz todo sentido, porque foi graças a isso que hoje eu consegui, né, junto com a ajuda da minha sócia, de todo o time, criar uma empresa muito única, ter uma jornada muito única, ter morado em 4 países em 4 anos, e as pessoas poderiam me chamar de louca varrida. Como é que pode um negócio desse? Mas eu sempre joguei muito próximo aos meus valores, né? E essa semana, na caixinha, alguém me perguntou, não foi nem a pergunta, foi a forma como foi perguntada que me chamou a atenção. E a pergunta era assim: tá bom, mas essas alturas da vida, você ainda tem algum medo? Por exemplo, tipo, a pessoa me viu como uma pessoa realizadora, né, que prosperou, enfim. Então, você tem algum medo hoje? E, na verdade, eu nem respondi, porque isso me deixou muito introspectiva, né? E eu falei assim, cara, essa ainda é a minha principal sombra, é o medo. Eu nunca deixei de ter medo de fazer as coisas, e até por ter medo de ficar no mesmo lugar, que eu consigo hoje, que é o que o Jordan Peterson fala, que eu consigo hoje empurrar o navio mesmo sem combustível, entende? Se precisar pegar o remo, eu vou lá e remo, que eu falo, aqui eu não fico, né? Que é num lugar que não vai de encontro aos meus significados. Então, eu ainda tenho muito medo de não realizar o meu sonho, e é isso que me faz continuar. Então, não pense que essas pessoas de sucesso, que, né, quem sou eu também, nem tenho muito sucesso, enfim, sou só mais uma pessoa aí que conseguiu sair do convencional,
Mas não pense que essas pessoas, elas não têm medo, né? Todo mundo age apesar do medo, ou às vezes é o medo de ficar nessa realidade que vai fazer você ter o combustível que você precisa para ir para frente, para seguir. Então, eu acho que escreve isso na parede, né? Vou apesar do medo, não quero viver uma vida de limitações e eu sou uma pessoa única, que se você encontrar a tua essência, você vai conseguir, com certeza, encontrar o seu caminho também. Nossa, excelente, muito bom. Muito inspirador, né, de maneira geral, assim, muito, muito boa essa troca, Andressa, muito obrigada. Acho que eu só sei agradecer, né? Quando você falou ali da questão do sentido, eu lembrei de outra frase do Jordan, né, da busca do sentido e não da felicidade, porque o sentido, ele traz consigo uma felicidade que se instaura, e não essa que é passageira, que a gente fica buscando e correndo, indo atrás dela. Muito bom. Eu vou deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal acompanhar, para as pessoas te acompanharem, embora com certeza muita gente já te conheça, né, que aqui sobre o seu trabalho, que é super relevante. Agradeço muito, muito a sua presença aqui e até a próxima, né, gente? Curtam aí o podcast, se inscrevam, sigam as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho aí das duas e em algum outro momento a gente volta para fazer isso aqui presencialmente. Obrigada!